Paz de Deus seja com todos. Eu sou o pastor Eufrásio, sou líder da equipe de propósitos em nossa igreja. E o meu papel é gerar ferramentas para que as nossas igrejas sejam adequando a esse projeto que foi estabelecido pelo nosso bispo Scarpim. E coube a mim, e eu tenho honra por fazer parte dessa equipe, o papel de trazer isso para que todas as nossas igrejas possam ser adequadas a esse projeto, gerando a nossa identidade. Sejam bem-vindos a esse curso de treinamento. Nós vamos começar uma jornada que se inicia hoje e vamos caminhar por muitos dias até termos um entendimento claro a respeito desse propósito. A igreja, ela não está isolada na história, né? Ela está conectada com todos os acontecimentos da história. E para nós entendermos o nosso papel hoje como igreja, no presente século, nós precisamos voltar à história para a gente entender realmente quais foram os grandes acontecimentos, né? Quais foram os marcos teológicos, desde a criação até a volta do Senhor Jesus. Vamos analisar a vida e a missão de Jesus, a fundação da igreja e os seus propósitos, além do impacto do reino de Deus na história. Então é muito importante que você caminhe conosco nessa jornada para que a gente possa realmente ter um entendimento mais claro. A fim de nós introduzirmos você a essa verdade, é preciso entender que a igreja não é apenas uma instituição, mas ela é um organismo vivo, em constante movimento, cumprindo a vontade de Deus no mundo. E ao longo dessa jornada de aprendizado, veremos que a igreja existe para adorar a Deus, servir ao mundo, evangelizar o mundo, integrar pessoas ao corpo de Cristo e discipular pessoas à semelhança de Jesus, cumprindo assim o propósito de Deus e o propósito do Evangelho. A questão de nós entendermos que a igreja está em movimento é fundamental para que você também compreenda cada passo ou cada momento da história da igreja. O nosso objetivo com esse treinamento é trazer compreensão da origem e a missão da igreja a partir dos grandes marcos da história, sob a perspectiva teológica, analisando a vinda e a obra de Jesus, a formação da igreja e seus propósitos fundamentais. Portanto, é preciso que haja essa compreensão. Também precisamos refletir sobre o papel da igreja como organismo vivo, chamado para adorar, servir, evangelizar, integrar e discipular, cumprindo assim a vontade de Deus no mundo. E aí nós vamos agora analisar os maiores acontecimentos da história da humanidade do ponto de vista da teologia. Ou seja, quais são os grandes acontecimentos que estão conectados e que têm a ver com tudo aquilo que a gente vai compartilhar nessa grande jornada de conhecimento. E eu quero começar aqui pelo primeiro grande acontecimento, que é a criação do espaço e do tempo, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós poderíamos tomar esse texto aqui no hebraico, até para termos uma compreensão de que Gênesis capítulo 1, versículo 1, não está fazendo uma referência somente ao mundo, como nós pensamos. Essa palavra aí, ou esse texto no hebraico, é assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Essa palavra aqui no princípio, no hebraico, é Bereshit, que é a junção de diversas palavras hebraicas que significa o início de tudo aquilo que você possa imaginar. Isso significa que quando Gênesis está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está dizendo não apenas da terra como planeta, mas de todo o universo e de todo o mundo palpável e concreto. Então aqui nós temos o primeiro grande acontecimento da história, que é a criação do espaço e do tempo. Temos também um outro acontecimento, que é a criação do homem, que é o segundo grande acontecimento, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que está escrito assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Eu estou usando aqui a versão NVI, mas você pode conferir em outras versões que talvez o texto mude um pouco na sua forma de escrita, porém o sentido é o mesmo. Eu quero que você preste atenção nessa palavra domine, porque essa palavra domine é o foco, é o coração desse texto, para a gente entender que o homem foi criado para dominar, e essa palavra domínio também é a palavra reino de Deus. A criação do homem, portanto, ela é de suma importância porque ela está vinculada à criação do todo, porque o homem foi posto aqui na terra exatamente para que fosse a mão de Deus no espaço e no tempo. Lembra? Deus é o Deus da eternidade, ele governa na eternidade. Existe uma diferença entre eternidade e tempo. São dimensões diferentes. A eternidade não tem passado e nem futuro, ela só tem presente. O tempo é presente, passado e futuro. Então esse Deus que vivia na eternidade, ele resolve estender o seu reino e o seu domínio para o tempo. E quando ele o faz, ele cria também o homem. Por isso o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Isso é importante da gente entender. O terceiro grande acontecimento é o nascimento de Jesus. E que está lá em Lucas capítulo 2, versículo 11. Observa, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas está registrando assim, não é? O nascimento de Jesus é de suma importância, por quê? Porque o nascimento de Jesus, ele está atrelado também à criação do espaço e do tempo e à criação do homem. Ou seja, tudo aquilo que Deus planejou que Adão fizesse, e é por isso que a palavra domínio significa o trabalho e o propósito da existência do homem, quando o homem pecou contra Deus, ele perdeu a sua capacidade de liderança. E aí Deus teve que levantar um outro homem. Por isso que em alguns textos bíblicos Jesus é chamado de o segundo Adão. E aí, quando o texto diz que nasceu Jesus, está falando de algo que, sem dúvida alguma, é o maior acontecimento da história da humanidade. A quarta coisa, e o quarto acontecimento muito importante, é a formação da igreja. Mateus 16, 18. Daquele diálogo que Jesus tem com Pedro. Lembra? E eu lhe digo que você é Pedro. Petros do grego, né? Petros significa pequena pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que é importante nós compreendermos, e isso é muito interessante, é que aqui está a missão da igreja, não é? Depois que Jesus estabelece a igreja, não é? Como eu disse para você, que a palavra Pedro aqui é pequena pedra. E quando Jesus disse, eu digo que você é Petros, ele diz para Pedro, eu digo que você é uma pequena pedra. E sobre essa pedra, e referindo-se a ele, Jesus, que é Petra, eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja não está edificada sobre a pequena pedra, que é Pedro, mas sobre a grande rocha, que é Jesus. E aí ele vai dizer, e eu lhe darei a chave do reino dos céus. Para quem Jesus está dando a chave do reino dos céus? Não é para Pedro, ele está dando para a sua igreja, que é a eclésia do grego. Naturalmente que Pedro aqui é o representante da igreja, é o representante da igreja. E aí Jesus vai dizer no verso seguinte, eu vou dar para você a chave do reino dos céus. Essa palavra reino dos céus está conectado com Gênesis capítulo 1, versículo 26, que é a criação do espaço e do tempo, e depois com a criação do homem, ok? Então, na realidade, a igreja é o modo pela qual se restaurou ou se pretende restaurar, do ponto de vista de Deus, a condição do homem de ser líder sobre essa terra. Um outro aspecto importante, e é o quinto e o último grande acontecimento da história da humanidade, é a volta do Senhor Jesus. E Atos capítulo 1, versículo 11 diz assim, e lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir.
Aqui é a prova de que Jesus vai voltar. Por quê? Quando ele está subindo aos céus, indo de volta para Deus, depois da sua ressurreição, ele está sendo visto por muitas testemunhas, e de repente aparece 2 anjos dizendo: por que vocês estão olhando como se algo extraordinário estivesse acontecendo? Ele está dizendo, esse ato, ou esse fato, vai se repetir na história, não é? Da mesma forma como Jesus está subindo, ele há de voltar um dia. Então, a volta do Senhor Jesus é o 5º e o grande acontecimento da história da humanidade. Agora, nós nunca vamos entender o papel da igreja. Lembra que nós dissemos para vocês sobre a missão da igreja, lá em Mateus 16, 18, que é o reino de Deus. Para nós entendermos a missão da igreja, nós precisamos olhar para o Jesus histórico. É o Jesus vivendo na história. É o Jesus se movendo na história. Então vamos aprender que Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia, não é? Por que isso é importante? Porque a Bíblia vai falar muito da vida de Jesus em Nazaré. Então, a cidade de Belém da Judéia, ela fica no sul de Israel, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Portanto, na parte sul de Israel, não é? A cidade de Nazaré, ela fica ao norte de Israel, não é? Jesus, ele nasce no sul de Israel para cumprir a profecia, e porque César Augusto, ele faz um decreto, imperador romano, que todos os moradores ou todos os nativos de determinada cidade deveriam voltar para a sua cidade natal a fim de serem recenseados, não é? E Maria já estava grávida, então Maria e José saem ali do norte de Israel e vai para o sul de Israel, e quando eles estão ali, chega o tempo dela dar à luz e Jesus acaba nascendo em Belém da Judéia. Quando eles estão retornando para o norte de Israel, ou seja, para a cidade de Nazaré, o anjo avisa José de que eles devem ir para o Egito por causa da perseguição de Herodes, que estava buscando matar o menino. E então eles acabam indo para o Egito, ficam lá no Egito. A Bíblia não diz quanto tempo Jesus permaneceu no Egito, mas acredito eu que por volta de uns 3 anos, mais ou menos. E depois eles voltam para a sua cidade natal, chamada Nazaré. E aí Jesus vai ficar em Nazaré até os seus 30 anos de idade. Mateus 13, 55 a 57, nos traz essa informação. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas, ou seja, toda essa sabedoria? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então, Mateus deixa claro que Jesus ele era conhecido das pessoas. As pessoas conheciam a sua família. E até uma discussão, né, em torno do Jesus histórico. Onde Jesus viveu e aonde Jesus permaneceu dos seus 12 anos até os 30 anos de idade. Já que a história não conta, ele vai aparecer somente aos 12 anos de idade e depois ele aparece depois aos 30 anos. Na verdade, aqui está a prova de que todo mundo conhecia quem era Jesus e ele era apenas o filho do carpinteiro. Isso é muito importante a gente ter essa compreensão. Então, ele vive na cidade de Nazaré até os 30 anos de idade, trabalhando como carpinteiro. A palavra carpinteiro, para a qual foi traduzida aqui na nossa língua, não é uma palavra que não está muito adequada com aquilo que o grego diz, né? Porque na realidade a palavra carpinteiro significa construtor. Então José, o pai de Jesus, ele tinha na verdade como se fosse uma empresa de construção que trabalhava também com madeira. Jesus, portanto, aos 30 anos de idade, ele sai dali da cidade de Nazaré, ao norte de Israel, e vai morar numa outra cidade, 50 quilômetros distante de Nazaré, chamada Cafarnaum, também no norte de Israel. E é ali que ele começa o seu ministério propriamente dito. Não é? Ele vai morar, segundo os historiadores,
na casa de Pedro. E aí ele começa chamando seus primeiros seguidores, que nós chamamos de discípulos, não é? Esses seguidores, quando começam a seguir Jesus, eles na verdade não têm a menor ideia de quem era aquele homem. De quem era aquele homem com tanta sabedoria, né? Já que ele era apenas o filho do carpinteiro. E aí eles começam descobrindo que Jesus é um homem de grandes discursos. Jesus começou basicamente seu ministério fazendo um grande discurso que é o Sermão do Monte, Mateus 5-7, não é? E ali Jesus fala sobre vida, sobre estilo de vida e faz uma referência muito grande à questão do reino de Deus. Os seguidores e os seus primeiros seguidores não seguiram Jesus por causa do seu lado místico, mas por causa da sua capacidade retórica, já que Jesus nasce num ambiente onde existia uma influência grega muito grande ainda, não é? Naturalmente que a vida de Jesus está distante dos grandes filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles, cerca de 700 anos, mas ainda havia naquele tempo uma grande influência grega em todas as questões relacionadas ao conhecimento e à sabedoria. Portanto, Jesus é conhecido como o homem dos grandes discursos. Qual era a verdade sobre aquele homem, não é? Como eu disse, ele não era conhecido apenas pela sua capacidade de fazer milagres, mas também pela sua capacidade de falar sobre coisas que as pessoas gostariam ou que as pessoas paravam para ouvir. Qual era a sua obra e a sua missão? Foram questões que foram sendo observadas durante todo esse processo de caminhada que eles tiveram com Jesus. Chegamos agora no capítulo 16 de Mateus, não é? E aqui começa uma mudança na questão do ministério de Jesus, Yeshua, né, no hebraico. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O que Jesus está perguntando é o seguinte: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem eu sou para essas pessoas com quem eu tenho me comunicado? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que você é Jeremias, ou outros estão dizendo que você é algum dos profetas. Então Jesus está perguntando: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque ele vai se revelar agora. Até nesse momento da história, Jesus é apenas o homem dos grandes discursos e é um profeta que tem poder miraculoso. Porém, ele não se revelou ainda. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Jesus faz essa pergunta direcionada àqueles que estavam mais próximos dele. E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui, irmãos, está o maior acontecimento em termos históricos e em termos proféticos dentro desse tempo da relação de Jesus com seus discípulos. Porque é aqui que ele faz a grande revelação, não é? Tu és o Cristo, a palavra Cristo é a mesma palavra para Messias no hebraico. Vamos lembrar que toda a teologia judaica se baseava e ainda se baseia na vinda do Messias, do Mashiach, não é? Então Pedro está dizendo: tu és o Cristo, e quando ele diz isso, ele está fazendo uma referência ao cumprimento de todas as profecias bíblicas relacionadas ao Messias do Velho Testamento. Então tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro: feliz é você, Simão Barjonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Ou seja, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque Deus usou você para dizer quem eu sou. Não é? Eu sou o Cristo, de fato. Eu sou o cumprimento das promessas de Deus dada na história. E eu digo que você é Pedro, né, fazendo uma referência à igreja, que a gente já compartilhou, e sobre essa porta edificarei, né, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estou usando uma outra versão, porém é o mesmo sentido, ok? É aqui que nasce, portanto, a igreja que nós já falamos. Ela nasce sobre essa verdade de que Jesus
é o cumprimento da promessa de Deus na história. Isso aqui precisa ser observado quando nós pensamos o papel da igreja no mundo. Portanto, aqui é o primeiro momento em que essa palavra igreja aparece em toda a questão teológica, não é? Ela nasce aqui. E a questão aqui é, qual é a missão da igreja? Não é? Eu disse para você que a palavra igreja é eclésia do grego. Essa palavra eclésia significa chamados para fora. E essa palavra ela foi usada, ou seja, ela foi iniciada, vamos dizer assim, no tempo de Sócrates, Platão e Aristóteles. O que era uma eclésia? Era um ambiente onde se reunia, assim, grandes auditórios, onde se reunia os cidadãos gregos, né, que eram jovens de mais de 21 anos de idade, que tivessem alguma experiência de guerra. Eles se reuniam nesses grandes auditórios e eles legislavam sobre as polis, sobre as cidades gregas, de onde vem a palavra política. Então, quando Jesus disse sobre a sua igreja, é preciso entender que o pensamento de Jesus era esse, era um grupo de pessoas que iriam se reunir para uma missão específica. E qual era a missão da igreja e quais são os seus propósitos? A missão da igreja é o reino de Deus, não é? Lembra que a missão da igreja está atrelado também à criação do homem lá no Jardim do Éden. Portanto, quando nós pensamos sobre a igreja, é preciso entender que a igreja não tem um fim em si mesma, não é? Ela é o meio pela qual se estabelece o reino de Deus. A igreja e reino de Deus são coisas diferentes. Reino de Deus é o todo, é o propósito maior. E a igreja é o meio pela qual se estabelece o reino de Deus. Mas o reino de Deus é a mensagem de Jesus. Só para você ter uma ideia, a palavra igreja aparece somente 2 vezes no Novo Testamento. Aparece em Mateus 16, 18, que é quando ela foi fundada, e depois em Mateus 18, 19, quando Jesus fala a respeito do perdão. E a palavra reino de Deus ou reino dos céus aparece 51 vezes somente no Evangelho de Mateus. Existem muitas definições para reino de Deus, ou reino dos céus. Eu vou explicar para você que existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Reino de Deus é a autoridade e a soberania de Deus na eternidade. E reino dos céus é a soberania de Deus, é o domínio de Deus no espaço e no tempo. Ambas estão falando da mesma coisa, porém em dimensões diferentes. Qual a definição, portanto, de reino de Deus? Reino de Deus é a soberania de Deus como realidade no tempo presente e como esperança no futuro, não é? Qual é o tempo do reino de Deus? O reino de Deus ele pode ser geográfico, histórico, e ele pode ser geográfico, histórico, e ele também pode ser profético. Ele é geográfico por quê? Porque aonde está a igreja de Deus, onde está a eclésia de Deus, seja ela composta por 2, por 3 pessoas, ou por centenas ou milhares de pessoas, ela é a igreja. E aonde está a igreja, ali está o reino de Deus. Nós estamos falando de uma igreja local, não é? A igreja local é o lugar do reino de Deus, não é? Então ela é geográfica, mas também ela é histórica. Por quê? Porque ela vai acontecendo na história e no tempo. A igreja ela não é uma organização estática, né? Ela é um organismo que vai se movendo na história e no tempo. O reino de Deus, ele está presente hoje aqui, mas não na sua dimensão. À medida em que a igreja vai avançando, o reino de Deus também vai avançando e vai tomando novas dimensões. E ele é profético por quê? Porque no final de tudo, de toda a questão teológica, ela vai se encerrar exatamente com o governo de Jesus, o governo de Deus sobre todas as coisas, né? Existem 2 lugares na Bíblia onde não existe pecado. Um lugar é Gênesis 1, 2, não é? Não havia pecado, e Apocalipse 21, 22, que não tem pecado. Esses 2 textos se referem à mesma coisa, ou seja, ao reino de Deus. Lembre-se de uma coisa, nós vamos voltar exatamente
para o lugar onde nós saímos. Nós saímos do Jardim do Éden e é para lá que nós vamos retornar. Ou seja, toda a história da humanidade vai ser concluída exatamente de onde tudo começou. Isso é reino de Deus. Quais são as metáforas que Jesus usou para falar do reino de Deus, não é? Uma metáfora é um instrumento que se usa para explicar uma coisa que não é explicado de forma muito clara, de forma racional. Jesus falou, por exemplo, em Mateus 13, que o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha uma pequena semente, a semente de mostarda, não é? Mas quando ele planta essa semente, aquela semente se transforma numa grande árvore e as aves dos céus vinham aninhar-se nos seus ramos. Significa que no reino de Deus tudo cresce, tudo multiplica. A segunda metáfora que Jesus usa também, que está em Mateus 13, é de uma mulher que tem um pouco de fermento, e quando ela mistura essa porção de fermento na massa, leveda toda a massa. Significa que no reino de Deus tudo se transforma. Essa é a razão porque aonde você prega o evangelho, primeiro você vai ver o princípio da multiplicação. Tudo cresce no reino de Deus. Mas a segunda coisa é que tudo muda no reino de Deus. Quando uma pessoa entra em contato com o evangelho, você pode perceber, a vida da pessoa é mudada, a sua família é mudada, os seus relacionamentos são modificados, não é? Sociedades inteiras são transformadas à medida que o evangelho vai chegando. Portanto, essas são as metáforas que Jesus usou. O evangelho do reino e o evangelho da salvação. Você precisa entender que existe uma diferença entre os dois aspectos do evangelho. Não são dois evangelhos, é apenas um. Porém, tem dois aspectos para serem observados quando pensamos no evangelho. Em 1974, na Suíça, em Lausanne, na Suíça, houve um diálogo entre Billy Graham e John Stott, os dois grandes teólogos que todos nós conhecemos, a respeito da diferença entre o reino de Deus e entre o evangelho do reino e o evangelho da salvação. E eu vou mostrar para você entender qual a importância de entendermos igreja com propósito. Porque o evangelho da salvação, ele propõe o seguinte: você aceita Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, você vem para a igreja, aí você começa participando de cultos, de reuniões, e às vezes entra até no ministério da igreja, e a sua vida se resume apenas a isso. Não é? Você é ensinado a esperar que Jesus volte um dia para levar você para o céu, ou esperar que a morte leve você para a eternidade, para você estar sempre com o Senhor. Deixa eu dizer para você, claro que isso é muito bom, porém, isso é o evangelho da salvação. É o evangelho passivo, que faz com que você receba uma fé, receba uma instrução espiritual, que te faz esperar por algo maravilhoso, e nós cremos que o evangelho proporciona essa verdade de que um dia vamos para a eternidade com o Senhor Jesus. Mas vamos entender uma coisa: quando pensamos no evangelho da salvação e o evangelho do reino, eles são diferentes, porque o evangelho do reino tem uma implicação em que Deus vai me usar para transformar o mundo. É por isso que quando pensamos em adorar, servir, evangelizar, integrar e discipular, estamos pensando no evangelho do reino. Porque implica que eu seja discipulado, não é? Por que eu preciso ser discipulado? Porque eu preciso discipular outras pessoas. Qual é o propósito do discipulado? É que eu seja transformado e que eu possa transformar outras pessoas também. Mas também o evangelho do reino diz que eu preciso evangelizar o mundo. Eu preciso ser instrumento, canal de bênção para transformar as pessoas. O evangelho do reino também diz que eu preciso ter uma vida de adoração, uma vida ativa de adoração. O evangelho do reino diz que eu preciso viver em comunhão, que é a integração. Eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Eu preciso ter essa relação com as pessoas que estão no meu entorno. O evangelho do reino também diz que eu preciso servir ao próximo. O evangelho do reino, portanto, tem essas implicações de que eu aceito a fé, mas não é apenas para vir para a igreja, para assistir o culto, ouvir a pregação que o pastor prega. Eu preciso ter uma ação no mundo. E quando nós pensamos nos 5 propósitos, eles estão baseados nos dois grandes discursos de Jesus. Lembra que eu disse para você que Jesus ele fez muitos discursos, não é? Ele fez lá o Sermão do Monte logo no começo da sua carreira, mas ele vai fazer 2 discursos, e é dentro desse discurso que nós entendemos que está os 5 propósitos, não é? Mateus 22, 36 a 40,
quando Jesus é perguntado sobre os grandes mandamentos da lei. Mestre, quais são os grandes mandamentos da lei? E Jesus responde, o primeiro e o grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa declaração de Jesus e esse discurso que Jesus faz, que é um discurso público, dentro desse discurso nós entendemos o resumo dos dois primeiros propósitos, que é adorar e servir. Quando ele diz amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, isso é adoração. E amar ao próximo como a mim mesmo é servir ao mundo, servir às pessoas. Aqui está os dois primeiros propósitos dentro desse discurso. O segundo discurso está em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Quando Jesus ressuscita, ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Ir e fazer discípulo é evangelizar. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa integrar, porque a palavra batismo é uma palavra grega que é baptismo, que significa literalmente imergir alguém para dentro das águas. Então é integrar, imergir, inserir pessoas para dentro do corpo de Cristo. E quando ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, é uma referência ao discipulado. Quando ele diz ensinando-as, quer dizer, eu preciso ensinar as pessoas a guardar as coisas que Jesus nos ensinou. Isso é discipulado, e aqui estão os 5 propósitos da igreja. Que é adorar, servir, integrar e discipular. Adorar, servir, evangelizar, integrar e discipular. Para nós entendermos com mais clareza, deixa eu explicar para você uma coisa. Se nós pegarmos hoje aqui todo o conteúdo da igreja, todo o conteúdo teológico da igreja, aqui estou me referindo aos 4 evangelhos, ao livro de Atos dos Apóstolos, às 13 cartas de Paulo, não é? As 2 cartas de João, de Pedro, as 3 cartas de João, a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, a carta de Judas e ao livro de Apocalipse. Se eu pegasse todo esse conteúdo aqui, não é? E eu dividisse esse conteúdo por temas principais, o que iria surgir? Iria surgir 5 grandes blocos de teologia, que é nada mais do que adorar, servir, evangelizar, integrar e discipular. E aqui há um conceito muito importante para a gente entender, para você ter clareza no que estou te falando. Vamos lembrar que todos os escritores do Novo Testamento, exceto Lucas, eram hebreus, ok? E o hebreu, o escritor hebraico, o escritor judeu, ele tem uma forma diferente de escrever do que um escritor brasileiro, por exemplo. Não é? Normalmente o escritor hebreu, ele faz uma síntese e depois ele explica, não é? Diferentemente de nós que já pegamos o assunto e vamos e explicamos o assunto, ele primeiro faz uma síntese e depois explica. Se você já leu toda a Bíblia, não é? Você vai ver que às vezes é cansativo ler, especialmente o Velho Testamento. Por quê? Porque o escritor faz isso. Ele faz uma síntese e depois ele explica. Para nós que temos a cabeça ocidental, dá a impressão que ele está repetindo aquilo que não precisa. Porém, ele pensa diferente. Então, se você pegar os conteúdos do Novo Testamento, você vai ver que Jesus, na verdade, está fazendo uma síntese. E quem vai explicar o que Jesus sintetizou são os apóstolos, e especialmente o apóstolo Paulo. Por isso eu destaquei aqui Saulo de Tarso como o principal expositor da fé cristã, a sua obra e a sua missão. É muito importante a gente entender. Por quê? Jesus, por exemplo, falou sobre igreja, falou sobre ceia, falou sobre batismo, mas não explicou. Jesus apenas instituiu algumas coisas e não explicou muito. Quem vai explicar muitas coisas que Jesus explicou, grande parte delas é o apóstolo Paulo. E observa como ele fala na sua carta aos Gálatas, que foi a sua primeira carta escrita. Ele diz assim, olha, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado
quando ele fala de evangelho, ele está fazendo uma referência a todos os conteúdos teológicos. Então, as suas cartas e as suas pregações, as suas exposições como um todo. Ele diz assim, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo está dizendo assim, eu não ouvi, ninguém me contou o que eu escrevi. Nem um apóstolo que veio antes de mim me contou. Eu ouvi do próprio Jesus. E nós sabemos que o apóstolo Paulo teve uma relação profunda com Jesus, especialmente depois da sua conversão no caminho de Damasco. E ali, na sua experiência no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo tinha por volta de 20, 21 anos de idade. Não é? Então ele vai começa pregando em Damasco, depois da sua experiência, vai para Jerusalém, depois vai para a Arábia, para as regiões da Arábia. Nós acreditamos que essas regiões da Arábia é exatamente o Monte Sinai, onde Paulo ali tem uma experiência com Jesus, e é ali que Jesus conta parte de tudo que ele escreve posteriormente. Outra coisa importante para ser entendido, as cartas foram escritas antes dos evangelhos. Porque muita gente pensa que Paulo leu os evangelhos e aí se baseou nos evangelhos para escrever suas cartas. Muitos na igreja até pensam que os evangelhos foram escritos antes das cartas. Não, irmão, deixa eu explicar para você. O primeiro escrito teológico que foi lido na igreja foi as cartas de Paulo. E foi especialmente a carta aos Gálatas. É como se de repente eu fosse para um culto e a única coisa escrita que tivesse para mim ler e fazer um sermão fosse o apóstolo Paulo, não foi Jesus. Então, primeiro a igreja leu Paulo e depois leu Jesus, ok? Para você entender a importância que ele tem nesse processo. Portanto, quando nós pensamos os 5 propósitos, do ponto de vista da visão do escritor hebreu, você tem que entender que Jesus fez uma síntese quando ele diz amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, é uma síntese. Quem vai explicar o que é isso? É especialmente o apóstolo Paulo, ok? Quando Jesus diz amar o teu próximo como a ti mesmo, ele está fazendo uma síntese. Quem vai explicar isso são os apóstolos. É por isso que quando a gente pega todo o conteúdo do Novo Testamento e nós dividimos isso por tópico, vai estar muito claro adoração, serviço, evangelização, integração e discipulado, que são os 5 propósitos da igreja. Portanto, os 5 propósitos da igreja é a sistematização da teologia bíblica. Amém, irmãos? Quais são as suas metáforas? Isso aqui é muito importante. Paulo também foi um homem que usou muitas metáforas para explicar coisas que Jesus não explicou. Por exemplo, uma das metáforas que ele usa para explicar a igreja é corpo. Ele diz assim que a igreja é como um corpo, constituída de diversos membros e cada membro tem o seu papel. Por que é importante a gente compreender isso? Primeiro porque quando Paulo usa essa metáfora, ele me faz entender que a igreja não é estática, que ela é um corpo em movimento e que ela produz fruto que é decorrente da sua própria natureza. Isso faz a gente compreender que quando nós pensamos em crescimento da igreja, não somos nós que devemos provocar ou promover o crescimento da igreja. O que a gente faz é organizar a teologia para que o crescimento que é parte da sua própria natureza possa acontecer de forma natural, ok? As metáforas, portanto, que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja é que a igreja é o corpo, é como um corpo humano que é composta de diversos membros. A conclusão para essa primeira jornada que estamos começando por aqui, deste lugar, é que a igreja é uma grande ideia de Jesus. Lembra? Fundamentada na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Por ser um organismo vivo, a igreja está em constante movimento. Por isso que é preciso observar a história, porque ela está em movimento. Ela não está estagnada, não é? Transformando em sua ação, no espaço e no tempo, os ambientes onde ela está inserida. Como eu disse para você, a igreja ela está aqui para transformar. E esse é o poder que ela tem, porque a ela foi dada a chave do reino dos céus, promovendo assim o reino de Deus. E eu concluo essa primeira etapa dizendo para você o seguinte, quando nós pensamos no papel da igreja, nós precisamos entender que ela está aqui para transformar o mundo.
Ela está aqui não apenas para levar o homem para o céu um dia. Ela está aqui para que o mundo seja modificado, para que as pessoas sejam transformadas, para que a sociedade seja melhor. E esse é o papel da igreja. Deus abençoe você e o seu coração. Chegamos até aqui, Deus tem nos ajudado nesse primeiro passo dessa grande jornada de conhecimento, de fé também. E eu quero deixar com você aqui o meu contato, né, a todos vocês, pastores, líderes e todos os irmãos da nossa igreja, da nossa denominação. Meu contato é esse que está aí na tela. O telefone é 973572947 e o e-mail aí que você pode entrar em contato conosco, tá bom? Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus e até a próxima.